Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 9, e diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Só até aí, você pode se assentar. Amados, nós vemos Paulo fazendo essa oração, dizendo, na verdade, como ele orava ao Senhor pela vida dos filipenses, e como nós vamos ver aqui um pouco sobre essa oração, como isso é importante para a minha e para a sua vida, como isso nos ajuda a perseverarmos em fé, como isso nos ajuda a nós darmos fruto para a glória de Deus, como isso nos ajuda a que a nossa vida seja uma vida em que o Espírito Santo, ele mais do que se mova em nós, nos habilitando a fazer algo, mas ele se move na nossa vida nos transformando o nosso caráter, de forma com que aquilo que nós fazemos, nós façamos para a glória de Deus. Só que não tem como eu conversar com vocês a respeito do que Paulo estava orando aqui, se nós vermos um pouco a respeito dessa igreja. Abra, por favor, Atos, capítulo 17. Paulo, ele estava... 16. Perdão, amados, 16. Paulo estava entrando ali na Macedônia, entrando na Europa, e os irmãos lembram daquela visão, Paulo tentando ir para a Ásia, o Senhor não permitindo que ele fosse para a Ásia, o Espírito Santo não permitiu, e ele ia para evangelizar, e de repente, durante a noite, ele tem uma visão de um macedônio o chamando para que ele passasse a Macedônia. Então ele parte para a Macedônia. Chegando lá na Macedônia, alguns acontecimentos. Vamos ler a partir do versículo 11, Atos 16, 11. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Dá uma pausa aqui. Então, para começar, Paulo queria pregar o Evangelho, indo para a Ásia. O Espírito Santo falou: não vai. Deus impediu. E é interessante isso. Nós colocamos muito o impedimento das nossas ações em más decisões que tomamos, sim, pessoas que nos impedem, sim, e também na oposição maligna que existe também. Mas ali foi o próprio Espírito Santo que o impediu, o travou. Não quero que você vá para lá. Ainda que seja lícito você pregar o Evangelho lá, ainda que seja lícito levar a palavra para aquelas vidas, mas nessa hora, nesse momento, eu não quero que você vá para lá. E esse discernimento, essa compreensão, nós precisamos ter. De qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Talvez um caminho para mim e para você, o natural, e até dentro da palavra, é seguir por um caminho. Mas talvez o Espírito Santo não queira que seja isso que nós façamos. E foi isso que aconteceu.
Quando ele chega a Filipos, ele vai até o local onde as mulheres se reuniam para orar, onde se costumava fazer oração. Chegando ali, ele prega o evangelho, Lídia se converte ao Senhor. Ela abre o coração, o Senhor fez o coração dela se abrir, e ficou um tempo com ela. E depois disso, não vou ler, mas você já conhece, só vou lembrar, ele está pregando o evangelho, aparece aquela menina com espírito de adivinhação, que não pontua nenhuma mentira, fala a verdade. Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, era verdade. Eles tanto eram servos de Deus, Paulo e a sua equipe missionária, Silas e Timóteo, como também eles estavam pregando a salvação. Como um outro cuidado que nós precisamos ter, nem sempre aquelas palavras que falam sobre nós, e nós sabemos que é verdade, nem sempre vem de Deus. Muitas vezes vem do diabo. Está falando a verdade da gente, mas com que propósito? Tanto é que o texto nos mostra que Paulo ficou perturbado com aquilo. Eles estavam falando, aquele demônio através daquela mulher, daquela jovem, estava falando mentira? Não, era verdade. Mas aquilo perturbou, atrapalhou. Eu fico imaginando Paulo pregando o evangelho, e aí ele mal acabou de pregar, está esperando aquele feedback da pessoa, aí vê aquele demônio perturbando. Esse aí é servo de Deus, hein? Ele está pregando aquilo que vai nos salvar. Você imagina? Às vezes ele pregou por um caminho e vem aquele demônio trazer aquela perturbação. Assim aconteceu ali. E por conta disso, ele repreendeu aquele demônio, o demônio foi expulso. Os senhores daquela jovem ficaram desesperados com a perda do lucro que eles teriam, que ela dava lucro para eles. Os encaminham então, os denunciam para a polícia, vamos dizer assim, e eles são ilegalmente presos. Eles são ilegalmente presos. E nessa prisão, ficaram ali no mais interior da prisão, aprisionados, um tronco, inclusive, né? Versículo 24, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, ele segurou os pés nos troncos, e perto da meia-noite eles oravam e cantavam. Né? Eles não cantavam simplesmente, eles oraram primeiro, porque quando você está aflito, você precisa... não dá tempo aqui, mas vários textos nos mostram que você precisa se derramar diante de Deus primeiro para que você consiga louvar a Deus. E ali de algo sobrenatural acontece, aquele grande terremoto, as cadeias de todos são abertas, todos ficam livres. O carcereiro, quando se dá conta daquilo, fica desesperado e tenta se matar. Mas quando ele ia se matar, Paulo brada e fala: não faça tal coisa, porque estamos todos nós aqui. Aquele homem enxerga como Paulo tinha agido de forma íntegra, e ele pergunta: vem cá, como é que eu posso fazer para ser salvo? E vem aquele versículo que muitos conhecem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O carcereiro e toda a sua família ouvem a pregação do evangelho e são batizados. No desenrolar daquilo, Paulo recebe a notícia do carcereiro avisando: mandaram te liberar. E Paulo fala: negativo, não é desse jeito não. Eles fizeram uma prisão ilegal a mim, que sou cidadão romano. Manda que eles venham aqui e me liberem, porque aquela prisão foi uma prisão ilegal. E aí o texto continua no versículo 38. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Paulo foi escorraçado de Filipos. Mas se nós formos para 1 aos Tessalonicenses, é a carta que nós estamos estudando na nossa escola bíblica, no capítulo 2, olha o que Paulo afirma no versículos 1 e 2. 1 aos Tessalonicenses 2, 1 e 2.
Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. O que Paulo está falando aqui? Aquilo que nós lemos, eu comentei aqui com os irmãos de Atos 16, aqui nos versículos 1 e 2, do capítulo 2 de 1 aos Tessalonicenses, Paulo está falando, vocês sabem o que aconteceu. Nós fomos insultados, nós padecemos, nós sofremos, nós fomos perseguidos, nós fomos maltratados, uma prisão injusta, nós fomos açoitados, nós fomos envergonhados naquele lugar, nós sofremos muito. Mas apesar de tudo isso que vocês sabem, nós continuamos fazendo a obra, nós continuamos seguindo em frente. Nós continuamos a viagem até que nós chegamos a vocês em Tessalônica. E mesmo tendo vivido que as mais consequências do que nós vivenciamos em Filipos, eu chego até vocês com alegria, não de qualquer jeito, mas eu chego até vocês não trazendo uma pregação vã, pelo contrário, ainda em mente, ainda sentindo no corpo os açoites, o sofrimento pelos quais nós passamos, nós chegamos a vocês pregando firmemente o Evangelho, anunciando a palavra. Talvez a gente pense, Paulo estava amargurado com aquela cidade, não é? Talvez a gente pense assim, talvez eu pense assim, mas quando nós retornamos para Filipenses, retorne por favor, nós vemos que é o contrário, irmão. Essa carta é a carta conhecida como a Carta da Alegria, onde em vários momentos nós enxergamos na fala de Paulo, na escrita de Paulo, a alegria que ele tinha em servir ao Senhor, a alegria que ele tinha em sofrer e a alegria que ele tinha de ter conhecido aqueles irmãos, mesmo vivendo tudo que ele viveu, padecendo, sofrendo. Nós vemos isso, por exemplo, quando ele declara, a partir do versículo 4, a partir do versículo 3, graças damos ao Deus e Pai de nosso, a partir do versículo 3, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com tristeza, não, com alegria, oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Uma pausa aqui. Paulo, quando estava lá com os irmãos em Tessalônica, depois em Corinto também, se eu não me engano, Paulo recebeu ajuda financeira, inclusive, desses irmãos filipenses. Eles tinham um relacionamento tão íntimo, eles compreendiam tão bem o que Paulo foi fazer ali, levando a salvação para eles eram tão gratos ao Senhor pela vida de Paulo, que eles cooperavam, inclusive, financeiramente com a obra missionária. E aí ele continua no versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele, outro versículo que nós falamos bastante, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Que boa obra é essa? É a transformação de caráter, é sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Como tenho por justo sentir isso de vós, versículo 7, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Aquela igreja estava sempre junto, chegando junto. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Paulo não ficou amargurado com aqueles irmãos, com aquela cidade. Paulo sofreu, mas Paulo desenvolveu no Senhor, em Cristo,
ele desenvolveu uma liga com aqueles irmãos, ele desenvolveu um relacionamento, sabe, ali das entranhas, do interior, algo profundo, um relacionamento de comunhão, de intimidade com aqueles irmãos, que a oração que Paulo fazia, versículo 9, e peço isso, que o vosso amor cresça ainda mais e mais. E aí eu vou usar, ao invés do que está aqui na minha versão, eu vou usar outra expressão, em conhecimento e em todo discernimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo orava ao Senhor para quê? Para que o amor daqueles irmãos crescesse, para que aquele amor daqueles irmãos aumentasse. Paulo falou, eu oro ao Senhor para que vocês passem a amar. Não é isso que está escrito. Paulo falou, eu oro ao Senhor para que Deus ensine a vocês como vocês devem amar. 1 Coríntios 13, por exemplo, é escancarado Paulo ensinando aquela igreja, os coríntios a amarem. Não, Paulo não falou que esses irmãos não amavam, mas Paulo sabia que eles amavam, mas que eles amassem mais e mais, para que o amor deles crescesse, para que o amor deles fosse maior ainda. E eu vejo aqui, no contexto da carta, que esse amor é um amor expresso ao Senhor, na vida com Deus, e também no relacionamento com o próximo. Eu vejo isso aqui. Mas ele diz, de que forma que esse amor cresce? Paulo fala, em ciência, aqui na minha versão, na Almeida Corrigida e Fiel, em algumas outras versões fala em conhecimento. Por quê? Porque esse termo, que talvez na tua Bíblia esteja ciência ou conhecimento, o primeiro termo, ele é o termo grego epignosis, que ele significa o conhecimento preciso e correto. Eu oro para que o amor de vocês cresça em algo, num conhecimento preciso e correto. E mais, esse conhecimento também é o conhecimento das coisas éticas e divinas. De como, das coisas éticas, do relacionamento em sociedade, e das coisas divinas, das coisas que são do alto. Um conhecimento no relacionamento com o próximo e um conhecimento no relacionamento com Deus e com as coisas de Deus. Então Paulo orava para que o amor deles crescesse nisso, nesse conhecimento. E como você e eu podemos crescer nesse conhecimento, irmãos? Da forma como nós devemos viver para a glória de Deus, crescendo no nosso relacionamento com o próximo e crescendo no nosso relacionamento com Deus. É na palavra. Então Paulo estava dizendo, eu oro para que o amor de Deus de vocês aumente, para que vocês conheçam mais como vocês devem viver. Como vocês devem viver para a glória de Deus. Só que ele complementa no versículo 9, no final do versículo, não é apenas em toda a ciência ou conhecimento, mas é em toda a percepção. Talvez na sua versão esteja percepção. A minha está conhecimento mal traduzido. Não é o termo ideal. Porque esse termo aqui, o que ele quer dizer mesmo é percepção. É o discernimento. Paulo orava para que o amor daqueles irmãos aumentasse em conhecimento, e é um conhecimento preciso, exato, da ética e das coisas divinas, e para que eles tivessem discernimento. Para que eles tivessem conhecimento e discernimento. Como aplicar esse conhecimento? Paulo estava orando para que aqueles irmãos tivessem uma verdadeira vida cristã. Para que vocês conheçam a palavra, conheçam a vontade de Deus, mas para que vocês tenham a percepção de que vocês saibam aplicar esse conhecimento. E isso é verdade, irmãos. Versículo 10. Paulo ele complementa. Para que ele pede ao Senhor para que aquele amor dos irmãos crescesse? Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo,
para que vocês aprovem as coisas excelentes, ou seja, para que vocês considerem, para que vocês julguem, para que vocês examinem, para que vocês vivenciem aquilo que é excelente, para que vocês façam as boas escolhas, para que vocês saibam que no momento da tentação, por qual caminho vocês devem seguir, para que vocês saibam que no momento da raiva, e você pode se calar, se você quer demonstrar a sua razão, ou se você prefere perder a sua razão, mas continuar o relacionamento e apaziguar aquela situação. Aproveite as coisas excelentes, para que vocês saibam como vocês devem fazer as escolhas do que é bom ou do que é mal, do que é o certo ou do que é errado, ainda que seja certo, do que vai glorificar a Deus. É isso que Paulo está falando aqui, para que sejais sinceros, puros. Na verdade, o termo significa isso, o primeiro significado, para que vocês sejam puros. Para que vocês sejam puros. Para que vocês sejam puros. Paulo orava dessa forma por eles. E sem escândalo, na verdade, para que vocês não sejam um tropeço para ninguém. Até o dia de Cristo. É o tipo de oração que nós devemos fazer uns pelos outros, para que para sempre nós sejamos assim, até o dia de Cristo. Eu sei que muitas vezes nós temos N necessidades a colocarmos diante de Deus. Eu tenho também. Eu sei que nós queremos interceder pelos nossos irmãos, e vamos orar já já, para que o Senhor cure, para que o Senhor restaure, para que o Senhor abra a porta, para que o Senhor direcione. Uma série de questões. Tudo isso é muito importante, nós vamos orar. Mas em primeiro lugar, Paulo, eu vejo aqui no exemplo de Paulo, na oração dele, é que aqueles irmãos vivessem para a glória de Deus. A oração prioritária minha e sua, queridos, é que nós oremos uns pelos outros para que nós vivamos para a glória de Deus. Eu preciso orar por você, para que você viva para a glória de Deus. Você precisa orar pela minha vida, para que eu viva para a glória de Deus. Essa é a prioridade da nossa intercessão, é a prioridade do nosso clamor, que o Espírito Santo nos revele onde nós temos pecado, onde nós temos tropeçado, onde nós temos deixado de viver a vontade de Deus. Essa é a prioridade da nossa oração. E é por isso que a primeira oração que nós fazemos na nossa reunião de oração é a oração por arrependimento. É o primeiro clamor. É a oração por arrependimento de pecados. Porque nós precisamos, queridos, é questão de necessidade. E aí Paulo complementa. De que forma esses irmãos, e isso se aplica a uma verdade que se aplica a toda a igreja de Cristo, em todas as eras, todas as épocas. Versículo 11. Cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória de Deus. Que vocês cresçam nesse amor, conhecendo a vontade de Deus e discernindo, tendo sabedoria como viver isso, de tal maneira que vocês aprovem, escolham por aquilo que é o correto, não por o que é errado, de forma que vocês sejam puros, sinceros, de forma que vocês não sejam tropeço para ninguém, e isso seja com vocês cheios do fruto de justiça. E aí eu pergunto o seguinte, irmãos, quando eu vejo aqui frutos de justiça, fruto é algo que dá numa árvore, amém? Fruto dá em árvore. A uva dá na videira, a maçã dá na macieira, a laranja dá na laranjeira. E o fruto de justiça dá onde, irmãos? Onde nasce o fruto de justiça? Em árvore de justiça. Em árvore de justiça. Abra Isaías 61 para nós encerrarmos. Aqui Filipenses 1:11 diz, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus. Mas abra Isaías 61, versículo 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Uma pausa. Jesus, a referência lá em Lucas 4, Jesus faz a referência a esse início aqui, o versículo 1, e a parte A do versículo 2, e depois mencionando que aquilo se referia a ele mesmo. Então isso aqui fala sobre Jesus até apregoar o ano aceitável do Senhor. Depois continua: e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo, de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Vários louvores que mencionam esse texto, né? A fim de que se chamem árvores de justiça, talvez na sua versão, carvalhos de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Jesus falando do ministério dele. O Espírito Santo aqui instruindo Isaías, inspirando Isaías, falando a respeito de Jesus. E o que Jesus faria com que agiria de tal forma na vida daqueles que se rendessem a Ele, que se tornariam árvores de justiça. Plantadas por quem? Plantadas pelo pastor? Plantadas pela Igreja Bíblica Cristã? Plantadas por alguma prática nossa? Plantadas pela liturgia do nosso culto? Plantados pelo devocional, a forma como nós vivemos o nosso devocional? Plantados dessa forma? Não, queridos, mas plantados pelo Senhor. É o Senhor que nos planta. É o Senhor que planta a cada um de nós, para que nós vivamos para a glória de Deus. E é por isso, e é exatamente por isso, voltando a Filipenses, capítulo 1, versículo 2, que eu quero orar com você. E peço isso, que o vosso amor cresça ainda mais e mais, e em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar, amados, em nome de Jesus? Vamos orar? Essa é a principal oração que nós precisamos vivenciar diante de Deus, orando uns pelos outros para que nós vivamos para a glória de Deus. Senhor amado, eu quero apresentar as nossas vidas diante de Ti, gratos, Senhor, porque o Senhor tem se movido em nossas vidas. Gratos, ó Pai, porque o Senhor tem trabalhado nos nossos corações. Gratos, Senhor, porque o Senhor nos mostra na Tua palavra como importa que nós vivamos, ó Pai, e isso precisa ser para a Tua glória. Pai, ajuda-nos, Senhor, a entender que nós precisamos te conhecer mais, conhecer a Tua vontade. Ajuda-nos a entender, Pai, que o principal da nossa vida, enquanto estivermos nesse tabernáculo carnal, que nós vivamos segundo a Tua vontade, que nós priorizemos a Ti, Pai. Mas não há como fazer isso, Pai, se nós não conseguirmos enxergar, olhar para dentro de nós e enxergar as nossas mazelas, enxergar os nossos pecados. Pai, por favor, revela-te a nós, Senhor. Espírito Santo, por graça e misericórdia, não porque exista algo bom em nós, porque não há, Pai, nós somos maus. Mas por misericórdia nós clamamos a Ti, Senhor. Revela, Senhor, aquilo que está no nosso interior, aquilo que muitas vezes nós não conseguimos reconhecer, aquilo que nós não conseguimos enxergar, ó Pai. Por favor, Pai, ajuda-nos a compreender a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar, Pai, que nós temos errado, Pai. Ajuda-nos a não termos uma avaliação errada de nós mesmos, Pai. Ajuda-nos a compreendermos, ó Pai, que pecado não é somente aquilo que
fica evidenciado para os outros, mas há terríveis pecados, ó Pai, que permeiam muitas vezes o nosso interior, que pessoas não sabem, ó Pai, mas de nada podemos esconder de Ti. Nada fica oculto diante de Ti, Pai. Diante de Ti todas as coisas estão encobertas, ó Pai, diante daquele que um dia teremos de prestar contas. Por isso, Espírito Santo de Deus, revela a nós o nosso pecado, revela a nossa arrogância, revela o nosso orgulho, a nossa jactância, a nossa soberba, a inveja, Pai. Revela a podridão do nosso interior, Pai. Ajuda-nos a não ficarmos fiados em nossas próprias justiças, Senhor. Pelo contrário, Pai, que nós sejamos carvalhos de justiça plantados por Ti, não pelos nossos atos, não pelas nossas obras, não por aquilo que nós fazemos, mas porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor derramou o seu precioso sangue, nos comprando de volta para si naquela cruz. Porque o Senhor foi feito pecado em nosso lugar. Porque o Senhor morreu a morte que era nossa. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, nessa busca, Pai, de termos uma vida de oração, Pai. A nós não apresentarmos diante de Ti um coração totalmente longe da Tua vontade, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a não querermos viver, Pai, de mover em mover. Ajuda-nos, Senhor, a nós não querermos achar, Pai, que a nossa oração é uma arma, é uma ferramenta, é uma estratégia, quando na verdade, Pai, ela expressa o nosso relacionamento contigo, Pai. E as demais coisas são consequência disso, Pai. Ajuda-nos a não sermos mecânicos, Senhor. Ajuda-nos a não sermos frios, Pai, por favor. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes que oramos a Ti de forma mecânica, pelas vezes que nós oramos a Ti como uma fórmula mágica, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos quando muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, não conforme a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a termos a avaliação correta de nós mesmos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Nós confessamos a Ti, Pai, esse desejo de viver segundo a nossa vontade. Mas ajuda-nos, Senhor, a sermos totalmente submissos a Ti, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Com misericórdia nós oramos a Ti. Pai, nós queremos confessar a Ti, Pai, o pecado da nossa congregação, Pai. Queremos confessar as vezes que nós deixamos de interceder como deveríamos. Queremos, Senhor, confessar, Pai, as vezes que nós deixamos, ó Pai, de congregar como deveríamos. Queremos confessar a Ti as vezes que deixamos de evangelizar como deveríamos. Queremos confessar a Ti, Pai, as vezes que nós pregamos a palavra e não foi o Teu evangelho, Pai. Te pedimos perdão. Pedimos perdão, Pai, pelas vezes, ó Pai, que muitas vezes nós queremos, Pai, trazer uma palavra quando não é a Tua vontade, Pai. Perdoa-nos, Senhor, muitas vezes quando desprezamos o nosso irmão. Perdoa-nos, Senhor, quando muitas vezes, Senhor, nós ficamos preocupados conosco e nos esquecemos dos demais, daqueles que não congregam aqui. Perdoa-nos, Senhor, quando nós somos bairristas, ó Pai, sectaristas, achando que nós somos algo quando não somos, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, quando nós achamos muitas vezes que nós somos salvos e os demais não são. Ajuda-nos, Senhor, perdoa-nos quando às vezes nós agimos como exclusivistas. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando nós desprezamos, Senhor, as demais congregações unidas a esse ministério. Perdoa-nos, Senhor, quando muitas vezes nós não nos engajamos, ó Pai, naquilo que nós deveríamos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Perdoa, Senhor, o pecado da igreja no Brasil. Perdoa, Pai, as heresias que têm sido pregadas. Perdoa as práticas, ó Pai, que têm contaminado, Pai, o Teu arraial. Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Perdoa-nos pela palavra que não é pregada genuinamente. Perdoa-nos, Senhor, quando nós achamos que estamos no melhor momento da igreja no Brasil, quando na verdade a minha avaliação, Senhor, segundo a Tua palavra, é que é o pior.
Perdoa-nos, Senhor, por graça e misericórdia. Perdoa os pecados, ó Pai, nessa terra. Perdoa os pecados no Brasil, Pai. Perdoa, Pai, pela avareza, pela ganância, pela corrupção. Perdoa, Senhor, pela idolatria. Perdoa, Senhor, quando desprezam o Senhor e desejam colocar outros no teu lugar. Perdoa-nos, Senhor, pela violência extremada, Pai, com coisas terríveis, ó Pai, tem acontecido e tem sido, Pai, noticiadas, divulgadas por aí. Perdoa, Senhor, pela promiscuidade, Senhor, que tem acontecido nessa terra, até com os pequeninos. Senhor, tem misericórdia, Pai, perdoa essa terra, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados dos antepassados, perdoa os pecados, ó Pai, dos governantes, ó Pai, perdoa-nos, Senhor, por graça e misericórdia. Nós jogamos a Ti, Pai, que haja um avivamento nas nossas vidas, Senhor, que haja uma transformação tal, Pai, de maneira que nós possamos dar muito fruto para a Tua glória, Pai, que nós sejamos cheios do fruto de justiça, Pai, mas que nós sejamos plantados por Ti, enxertados por Ti na videira verdadeira, e que cada fruto que nós demos, ó Pai, seja para a Sua glória, Pai. Pai, que o Senhor distribua, Pai, dos Teus dons conforme a Tua vontade. Derrama, Pai, sobre as nossas vidas, por graça e por misericórdia, Pai, para a edificação da Tua igreja, para a edificação do Teu corpo, Pai, por favor. E nós clamamos a Ti, Pai. Derrama, Pai, do Teu poder, derrama, Pai, da Tua unção, Senhor, para que nós sejamos ferramentas afiadas para fazer a Tua obra, Pai, para que nós possamos pregar em ousadia, Pai, em fidelidade na Tua palavra. Nós clamamos a Ti, Pai, por favor. Quantas vezes, ó Pai, nós queremos fazer na força do nosso braço, mas nós sabemos que não é por força, não é por violência, mas é pelo poder do Teu Espírito Santo derramado sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, com corações quebrantados diante de Ti, nós queremos clamar a Ti, Espírito Santo de Deus, derrama do Teu poder sobre as nossas vidas, ó Pai. Derrama, Pai, do Teu poder sobre cada um de nós. Incendeia, Pai, as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos pregar a Tua palavra. Derrama, Pai, da Tua ousadia, Pai. Dá-nos sabedoria, discernimento, Pai. As palavras certas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, Pai. Mas nós sabemos que só poderemos viver tudo isso, Pai, se de verdade nós Te conhecermos, Pai. Se nós Te conhecermos, ó Pai, ajuda-nos, Senhor, a Te conhecer a cada dia e a olhar para dentro de nós e não acharmos que somos melhores dos que os outros, ó Pai. Mas já nos ajuda-nos, ó Pai. Eu oro a Ti para que nós sejamos árvores de justiça, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.